passo a palavra para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, que tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem saúdo os ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem e de sempre, bem como todos os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem saúdo todos os senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem saúdo todos os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Em nome dos membros honorários vitalícios do Conselho Federal da OAB, dos 27 presidentes de seccionais, das conselheiras federais e dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprimento a advocacia brasileira. Na pessoa do excelentíssimo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, cumprimento todos os membros do Ministério Público. Digníssimas autoridades já citadas pelo protocolo, senhoras e senhores. É dentro da expectativa de diálogo e mútua colaboração que a Ordem dos Advogados do Brasil, vocalizando não apenas a advocacia, mas também a sociedade civil brasileira, participa desta solenidade de posse dos novos presidente e vice-presidente deste tribunal, respectivamente, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha e ministro José Antônio Dias Toffoli. Quero inicialmente dirigir-me à advogada Carmen Lúcia, cuja cultura e vasta experiência nos diversos campos do direito em que atuou são a garantia do domínio técnico e profundo senso de responsabilidade diante desta alta função de que ora se investe. Pontificou no magistério superior, na militância advocatícia, nas lides da OAB e no exercício de cargos públicos de relevância. Entre outras funções, foi Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, seu estado natal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integra esta corte há uma década. Em cada um desses cargos, marcou sua presença com talento, dedicação e integridade. Não tenho dúvida de que o Supremo está em boas mãos e acentuo que não é irrelevante o fato de a ministra ter sido forjada na militância da advocacia, que, segundo Rui Barbosa, impõe ao advogado a missão de colocar o direito em amparo dos indefesos, dos proscritos, das vítimas da opressão. Esse sentido de missão social do direito a ministra Carmen Lúcia jamais perdeu. A magistratura não lhe ofuscou a alma de advogada. Ao contrário, incorporou-a no que tem de fundamental, sua essência humanista. Desejo-lhe, em nome da advocacia brasileira, êxito pleno em sua nova missão. Ao vice-presidente Dias Toffoli, também egresso da advocacia, com passagem na Advocacia Geral da União, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e há 7 anos nesta corte, estendo os mesmos votos, reconhecendo-lhe a dedicação com que se desempenhou em cada uma destas funções. Quero também, senhoras e senhores, saudar o presidente que se despede do cargo, ministro Ricardo Lewandowski, que buscou dar à sua gestão, nas suas próprias palavras, sentido inclusivo,
democrático e participativo, de que é exemplo mais expressivo a implantação das audiências de custódia e o franco e respeitoso diálogo mantido com a Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, cabe-nos, advogados, magistrados e membros do Ministério Público, protagonistas da cena judiciária, o dever de estabelecer permanentemente sintonia em prol do bem comum, sobretudo em momentos como este, de delicados e complexos desafios na vida institucional do nosso país. São nesses momentos que as reservas morais e de inteligência de uma nação precisam pôr em cena a energia e experiência acumuladas, de modo a impedir que os ventos da mudança degenerem em insensatez. A receita, nestas ocasiões, é a coragem, é bom senso. Coragem para agir, bom senso para fazê-lo com isenção e discernimento. Numa síntese, é preciso que prevaleça, acima das divergências e conflitos das facções, acima de qualquer outros interesses, a força da serenidade. É nela que devemos buscar inspiração. Só ela nos dará os meios necessários para pacificar o país, reunificá-lo neste momento em que os desacertos e desconcertos da política ameaçam a paz pública e dividem os brasileiros. A indisposição de ânimos, que torna ainda mais problemática a superação dos desafios econômicos sociais, afeta, sobretudo, as camadas mais informadas da sociedade, formadores de opinião. É preciso pacificá-la, pois ela estabelece a temperança e intensidade dos debates. Divergências sempre haverá, mas só serão saudáveis e fecundas se exercidas no limite da civilidade, do diálogo e do espírito democrático. Precisamos mais de encontro e menos de confronto. Enfim, precisamos de mais tolerância e menos arrogância. Quando extrapolam, e esse é um temor presente, a democracia corre risco. Não podemos permiti-lo. O compromisso das instituições, mais ainda em tempos como este, é com a ordem e a paz. Não há ordem e paz onde não há justiça. Ela é o ponto de partida e de chegada. Eis, portanto, nossa missão: fazer com que a justiça funcione e cumpra sua missão social. A sociedade clama por justiça, precisa ser saciada. Mas o único meio de fazê-lo é observando a lei, seus ritos, sem procrastinações, mas também sem assodamentos. Basta cumprir os postulados constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, observando a defesa e o contraditório. Neste sentido, sobressai a necessidade, frequentemente negligenciada, de respeito às prerrogativas da advocacia, que não são propriamente do advogado, mas da sociedade, naquele que é o mais elementar dos direitos humanos, o direito à defesa. Não há justiça sumária. O clamor das ruas não pode ser ignorado, mas não pode sobrepor-se ao essencial, à lei, que é a expressão maior da civilização. Precisamos combater a impunidade e a corrupção, mas não podemos, por exemplo, admitir a prática de um ilícito em nome da correção de outro. Não há solução fora da lei. Não se combate o crime cometendo outro crime. Por isto, rejeitamos liminarmente a ideia de admitir produção de provas por meio ilegal, em nome da boa-fé de quem acolhe. Como demonstrar a boa-fé de um agente se trata de algo subjetivo?
O direito resulta de uma ciência sofisticada, que a humanidade levou séculos para moldar. Transgredi-lo é impor um retrocesso civilizatório, que aí sim agredirá a voz das ruas, frequentemente vulnerável à manipulação de facções. Os regimes de exceção servem, com frequência, de atalhos processuais para fazer justiça com as próprias mãos. Excitam o clamor popular para, na sequência, instalar o regime da injustiça plena, que, sem exceção, caracteriza os regimes autoritários. Senhoras e senhores, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece, em seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, essa missão pacificadora também nos cabe, mas só terá êxito se exercida em efetiva sintonia pelo conjunto dos operadores do direito, advogados, membros do Poder Judiciário e membros do Poder. E não é apenas, e é preciso diálogo permanente com os demais poderes, que a Constituição, em seu artigo 2º, diz que são independentes e harmônicos. Em regra, porém, investe-se muito mais na independência do que na harmonia, resultando daí crises frequentes que abalam o Estado democrático de direito. Precisamos, advogados, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, avançar. Precisamos, enquanto sociedade, avançar na reforma política e tributária, mas não podemos retroceder em direitos sociais. O saneamento das contas públicas deve se dar respeitando o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Se é lícito e até louvável que cada cidadão tenha as suas preferências ideológicas e políticas, não o é se está investido de responsabilidade institucional. A OAB, por esta razão, não tem partido ou ideologia. A OAB, por esta razão, não tem efetivamente nenhuma cor partidária. Ou, por outro lado, seu partido é o Brasil, sua ideologia a Constituição Federal. Sua missão é zelar pelo ambiente democrático, de modo a garantir a pluralidade sadia das ideias. A missão de vocalizar a sociedade civil e fiscalizar as instituições do Estado, imperativo de nosso Estatuto, foi exercida em outros momentos delicados de nossa história republicana, ao longo dos quase 86 anos de existência da OAB. Dela resultaram, entre outras conquistas, a revogação do AI-5 e o restabelecimento do habeas corpus, hoje, inexplicavelmente questionado em seu alcance, o fim da censura e a anistia, passos iniciais e essenciais para que o país reconquistasse, em transição pacífica, a democracia. Foram muitas as campanhas cívicas memoráveis em que a Ordem dos Advogados do Brasil se envolveu e que mudariam a face do nosso país. Diretas já, constituinte e a sempre recorrente luta contra a impunidade e a corrupção e pela ética na política. São elas todas marcantes. Nesse quesito específico, registro recentemente a importante parceria com esta Suprema Corte, que acolheu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, proibindo doações de empresas às campanhas eleitorais, matriz de tantas ilicitudes que, neste momento, causam assombro e repugnância à sociedade. Esta providência mostra-se eficaz. Basta observar a presente campanha eleitoral, despojada de aparatos caros e extravagantes, e que, em vez de informar eleitor, buscavam, muitas vezes, iludi-lo, e, de quebra, ainda, poluíam as nossas cidades.
Não tenho dúvida do papel central do judiciário nesta quadra delicada da vida nacional, que reclama equilíbrio e temperança. Dos três poderes, é o judiciário que possui as atribuições de mediação, ao tempo em que é guardião e intérprete da Constituição, o que o situa numa posição incontrastável no cenário institucional do país. Não bastasse, lida com a sobrecarga que lhe impõe a condição de foro privilegiado de alguns agentes públicos, numa extensão e abrangência excessivas, que precisam ser revistas e reduzidas imediatamente. Em plena era da informação e das redes sociais, a participação da sociedade, ainda que ruidosa, turbulenta, algumas vezes manipulada ou refletindo desinformação, veio para ficar. E é saudável que assim seja. A democracia só se aperfeiçoa por seu exercício continuado. E a cidadania no Brasil tem evoluído muito. Não há mais condições de imaginar, senhoras e senhores, um Estado impermeável à vigilância, o que também não é bom. Instituições sem transparência acabam se desviando do seu papel. A crise é pedagógica e impõe reafirmação de princípios e renovação do aprimoramento de métodos. Concluo, senhora presidente, reiterando a confiança da advocacia na capacidade e devoção dos que assumem o comando desta Corte Suprema, juntamente com todos os ministros que a compõem. Que Deus os ilumine no cumprimento desta missão. Muito obrigado.